Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina, será Conquistando uma Cidade Celestial. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus capítulo 4, versos 8 a 11, que diz assim: Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O desenvolvimento lógico das principais ideias de Hebreus capítulo 4 acaba se tornando bem evidente no texto que lemos ainda há pouco, nos versículos 8 a 11. Josué não conseguiu dar o descanso a Israel. Portanto, visto que Deus não é mentiroso, havia outro descanso. Restava ao povo de Deus ainda um descanso, outro, além daquele que era o que eles estavam buscando, de entrar na terra de Canaã, de conquistar as suas cidades por completo. Aquele grupo não era composto exclusivamente de cristãos judeus, mas incluía todos os que tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Esse descanso, portanto, não era apenas para aqueles que estavam lá no deserto, ou aqueles que haviam atravessado o deserto e estavam agora entrando na terra de Canaã. Esse descanso que o autor da carta aos Hebreus está mencionando é um descanso que está disponível para todos, todas as pessoas. Quem são eles? Bom, Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29, fala sobre esse grupo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto ele tem que ser levado em consideração. Porque Hebreus capítulo 4, ele tem sido usado para poder enfatizar a observância do sábado do sétimo dia. Enquanto que outras pessoas têm usado esse texto para poder contestar a validade do descanso sabático, levando-se em consideração o fato de que existe um outro descanso, o descanso do tempo do fim, que está separado por Deus para todas as pessoas, como disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, não pode haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se você foi batizado em Cristo, então esse descanso é para você, e ele vai chegar com a segunda vinda de Cristo. Então, por um lado, alguns querem dizer, não, esse texto está falando sobre o descanso no sábado, outros dizem, não, é o descanso que vai ter lugar por ocasião do retorno de Jesus, mas nenhuma das posições pode refletir bem aquilo que é a ideia do texto. Porque quando olhamos para o texto com muita paciência e com muita atenção, nós percebemos que o texto vai sugerir que o enfoque do tempo do fim no descanso especial de Deus está presente desde que a criação acabou passando pela experiência de queda. Desde que Deus havia percebido a chegada do pecado, que Deus já quis dar o descanso do fim do pecado para todas as pessoas. Aquele mesmo descanso que ele havia experimentado no final da primeira semana de criação. Aquele descanso que Adão e Eva experimentaram com ele naquela primeira sexta-feira à noite e durante o sábado, foi perdido pela humanidade depois que o pecado aqui entrou. E Deus quer que as pessoas tenham a oportunidade de viver de novo esse mesmo descanso. Na verdade, para os judeus, o sábado ele é entendido como um pequeno precursor do mundo vindouro. Os judeus entendem que o sábado, a alegria que você deve ter no sábado, é uma miniatura da alegria que você vai ter na terra renovada. O descanso sabático que permite ou que permanece para o povo de Deus vai ecoar o seu descanso no primeiro sábado na nova terra.
Aquele mesmo que Isaías mencionou que toda a carne iria diante do Senhor para poder adorar. Esse descanso, ele significa que nós podemos cessar todas as nossas próprias obras e confiar em Deus para poder cumprir a sua promessa de salvar todos nós. Então, ao contrário dos argumentos de alguns intérpretes, o contexto de Hebreus capítulo 4, ele não apoia a insinuação de que o mandamento do sábado foi cumprido no descanso da salvação trazida por Cristo, tornando desnecessário aos cristãos obedecer ao mandamento que manda guardar o sábado. O descanso supremo prometido mediante o que Cristo fez por nós não substitui o sábado bíblico. Ao contrário, intensifica a própria ideia do sábado. Porque nesse mundo, que valoriza muito as pessoas empreendedoras, que vencem por si mesmas, por trabalho árduo, descansar em Cristo e crer na sua graça não é alguma coisa que faz sentido para as pessoas que correm o tempo todo. Por isso, crer na graça de Cristo, crer que a graça de Cristo é suficiente para nos salvar e nos transformar, é algo verdadeiramente contracultural. Então, se você puder olhar agora para o sábado e perceber que o sábado também, em grande medida, na perspectiva do autor da carta aos Hebreus, é como se fosse uma miniatura de uma realidade maior. Hoje nós estamos no mundo de pecado e continuamos guardando o sábado, descansando das nossas atividades. E quando você está fazendo isso, você está olhando para uma realidade maior do futuro, que é quando o Senhor Deus dará o descanso para todas as pessoas do pecado, da dor, do sofrimento e da morte. Que coisa linda é aquilo que a Bíblia nos traz, a realidade que Ele nos traz. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a tomarmos hoje as decisões que precisamos para podermos também entrar nesse descanso. Obrigado, Senhor, porque descobrimos que o Teu sábado é uma miniatura do descanso que o Senhor quer dar para nós, por ocasião do retorno de Cristo Jesus e a cessação do pecado, da dor, do sofrimento e da morte. Ajuda-nos a experimentarmos uma antecipação desse descanso final em cada um dos sábados que guardarmos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?